acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e também do mundo. Vamos falar agora sobre o projeto de lei 670 de 2020. Ele altera a legislação sobre a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, a TEA, para que estudantes com autismo tenham acesso a acompanhamento especializado de professores de educação especial. Sobre este assunto, a gente vai falar agora com a deputada Valéria Bolsonaro, do PSL. Bom dia, deputada, seja muito bem-vinda. Como é que está em Campinas ou está em São Paulo? Em Campinas, bom dia a você, bom dia a todos. Estamos aqui no escritório de Campinas. Que legal, porque agora é assim, né? Todo mundo vem para cá, participa das votações, volta, enfim, é muito bom. Deputada, eu sei que a senhora é professora aí, já lecionou aí na rede, então acho que a senhora tem bastante conhecimento de causa para falar desse projeto que é da sua autoria, né? Queria que a senhora explicasse para a população. PL 670 de 2020, né? Ele já foi aprovado, enfim, o que ele determina? Nós conseguimos a aprovação desse PL agora, na terça-feira passada, e foi um passo muito grande, porque quando eu saí da sala de aula para assumir o cargo de deputada, já tinham tirado totalmente as pessoas com especialização para acompanhamento das crianças deficientes. Uhum. E isso para a gente, né, para nós como professores, é um total absurdo, porque a gente não consegue trabalhar. Nós não temos, eu, por exemplo, sou professora, mas não tenho a especialização em nenhum tipo de deficiência. Uhum. E nós sabemos que os nossos deficientes, eles precisam de acompanhamento de vários tipos de profissionais de várias áreas, como a fono, psicopedagogia, a própria Libras. Então, dependendo da deficiência dos nossos alunos, nós precisamos de pessoas especializadas. Uhum. E infelizmente, a nossa educação nunca é levada a sério pelos governos, vamos colocar assim, sempre nós temos que brigar, os pais têm que entrar na justiça para conseguir um direito que já é garantido. Então, para a gente foi um avanço, graças a Deus, agora estamos aqui torcendo para que seja sancionada e não vetada pelo governador do estado. Deputada, só para ficar bem claro aqui para quem nos acompanha, o transtorno do espectro autista são distúrbios do neurodesenvolvimento caracterizado por deficiente interação e comunicação social, padrões estereotipados e repetitivos de comportamento e desenvolvimento intelectual. Ou seja, como a senhora colocou, precisa realmente de um acompanhamento especial na sala de aula. Como é que é hoje para a gente entender? Hoje, a gente está falando de um transtorno, né? Mas hoje já existe um profissional nas salas. O seu projeto ele amplia. O que ele muda? Como é que é hoje e como é que pode ficar? O que estava acontecendo? Primeiro, tinha-se os profissionais que acompanhavam, mas não tinha a ordem, a lei que obrigasse que o Estado colocasse uma pessoa especializada. Certo. Então, o que estava acontecendo? Colocavam dentro das salas de aula estagiários de vários cursos universitários, pedagogia, matemática, qualquer curso de licenciatura que a pessoa tem que fazer, o estudante de último ano tem que cumprir com o seu estágio, colocavam como acompanhante da criança com deficiência. Uhum. Muitas vezes, na falta de um estagiário, colocavam a merendeira, a cozinheira, o inspetor de aluno. Então, assim, colocavam uma pessoa para ficar ali do lado da criança, mas sem a especialização que a criança precisa, para que ela possa ter esse desenvolvimento. Porque a criança dentro da sala de aula, se ela não tiver alguém que ajude, que realmente compreenda a necessidade dela e que possa passar para a criança o que o professor está dizendo,
não vai adiantar nada a criança estar dentro da sala de aula. Entendi. E esse profissional, ele pode ser especializado e ele pode atender vários tipos de deficiência. Por exemplo, ele pode atender numa sala, tem uma criança, ele pode depois atender numa outra sala, enfim. Ele é um profissional especializado que vai... Exatamente. O que nós queremos, né, é que esse professor atenda o horário integral que o aluno esteja dentro da sala. Então, assim, um professor na escola, ele pode atender vários períodos. Período da manhã, período da tarde, mas ele tem que estar ao lado da criança, ajudando a criança no seu desenvolvimento. O próprio governo federal já tem um projeto que está sendo colocado, mas está tendo muita resistência da esquerda, dizendo que querem cercear o direito da inclusão dentro da sala de aula dos nossos alunos. Na realidade, não é nada disso. Então, acompanhando isso, esse projeto que já existe, nós estamos aqui reforçando para que isso, cada vez mais, os nossos deficientes tenham um acompanhamento, para que seja realizada a verdadeira inclusão dentro da escola. Até porque, não é, deputada, quem estuda um pouquinho o tema, a gente sabe que, às vezes, uma deficiência, qualquer que seja ela, a pessoa tem outras potencialidades que precisam ser verificadas. Às vezes a pessoa tem uma deficiência, sei lá, na grafia, mas ela tem um desenvolvimento para a matemática que é fantástico. Então, é uma forma de todos enriquecerem com essas diferenças, né? Eu acho que o professor também, o professor que não é especializado, a senhora que é professora, qual é a diferença de um professor que ele não tem especialização? Porque agora, durante a pandemia, deputada, eu tentei ensinar uma sobrinha a ler e escrever, mas que dificuldade, a gente não tem a técnica. Imagina para uma pessoa que não sabe do universo que essa criança vive, né? A especialização é muito importante, né? Entendi. Exato, porque a professora que ela vai especializar nos transtornos, ela vai se especializar nas deficiências. Por exemplo, tem muitos alunos que têm um déficit de atenção, ela tem coisas básicas, coisas mais simples. Então, o professor que tem essa especialização, ele tem um olhar diferenciado que consegue detectar essa dificuldade da criança. E, além dele conseguir detectar, ele tem, né, porque através da especialização, ele descobre formas diferenciadas que vão ajudar essa criança a chegar às conclusões que ela precisa. Entendi. Deputada, a senhora também tem trabalhado, depois eu queria saber sobre, vou falar já, teve a questão do substitutivo, mudou alguma coisa em relação ao seu projeto original ou como é que passou aqui pela Assembleia? Esse projeto não mudou em nada, tá ele bom. ficou... Porque ele só alterava um artigo de um projeto já existente. Correto, entendi. Né? Um projeto que já tinha sido colocado na casa, que não contemplava justamente isso, o profissional especializado. A gente falou aqui das dificuldades das crianças convencionais em relação à vacina, né? Como é que é o posicionamento da senhora? Porque, assim, essas crianças já têm, e as famílias dessas crianças já têm uma série de dificuldades, inclusive na educação. A questão da vacinação, uma prioridade, ajudaria? Qual é o seu posicionamento? Olha, o meu posicionamento básico é que as nossas crianças precisam voltar para as salas de aula. Nós temos aí um contingente enorme de crianças que estão se tornando agressivas, que estão se tornando depressivas, As crianças com deficiência, então, é uma judiação, porque todo aquele processo que ela passa para ela conseguir um desenvolvimento, para ela conseguir galgar o seu desenvolvimento, quando ela para, essa estagnação de todas as ações que eram feitas, de todos os processos que ela passava, faz uma estagnação na vida da criança e muitas regridem. Então, acabam perdendo todo aquele trabalho de desenvolvimento que foi feito.
Então, para essa volta às aulas, é importante essa vacinação. Sim. Agora, nós temos que ver, por exemplo, nós fizemos a indicação de crianças com síndrome de Down. Certo. Por quê? Porque já existem alguns apontamentos, alguns indícios de que a criança com síndrome de Down, ela tem uma proporção de agravamento da doença. Correto. Então, nós fizemos essa indicação. Ontem, aqui no escritório, nós recebemos uma demanda de crianças que são cadeirantes, né? E algumas cadeirantes, crianças e jovens, alguns cadeirantes acabam tendo problemas de respiração, problemas pulmonares. Então, estamos fazendo nova indicação para que essas pessoas que têm essa deficiência física e tenham essa comorbidade também sejam priorizadas. Então, nós estamos cuidando com muita atenção para que nós não passemos na frente toda e qualquer pessoa, porque muitas vezes nós temos atletas que são deficientes, só que são deficientes físicos. E esses Sim. não teriam comorbidades que poderiam tirar a vez de uma outra pessoa. Então, nós estamos tomando muito cuidado com as indicações, com os pedidos, para que as nossas crianças com deficiência tenham prioridade na vacinação. Pois é, tempos de pandemia é bem complexo, né? A senhora sabe que eu conversava com uma amiga e ela falou assim, olha, a professora manda o vídeo e a mãe falou assim, eu falo, a criança dela tem 6 anos, eu faço igualzinho a professora, mas parece que não está dando certo. Eu falei, então, porque tem que ter técnica, é difícil, imagina, não passa vídeo, né? Criança com 6 anos. E eu fico pensando, por exemplo, deputada, a senhora que é professora, a volta agora às aulas é um percentual. Então, o professor, como é que funciona na prática? Ele tem que fazer um plano de aula presencial, alguma coisa para quem está em casa online, e agora os professores acho que são demandados, se tem 30 alunos, acho que é 30 professores chamando no WhatsApp, né? Acho que a demanda nunca foi tão grande. E aí, para quem tem, por exemplo, um transtorno autista, aí tem que fazer um plano de aula específico para esse professor, é bem complicado, né? E olha, não são poucos, né? Eu li aqui, só um minutinho, um entre cada 160 crianças tem. O professor especializado dentro da sala de aula, ele ajuda tanto o aluno quanto o professor. Porque quando você vai fazer todo o seu planejamento de aula, todo o planejamento de trabalho dentro da sala de aula, quando o professor conta com o professor especializado para trabalhar com as crianças com deficiência, esse planejamento é feito em conjunto. Entendi. Então, entendi. Você tem como ajudar a criança, o professor já está preparado para aquilo ali. Então, nós temos um trabalho em conjunto que só traz benefício para as nossas crianças, gente. Isso é muito. E temos aí um contingente de pais, famílias desesperadas, entrando na justiça. Muitas entraram na justiça para conseguir que o seu filho, a sua filha, tenham esse tipo de acompanhamento dentro das escolas. A senhora tem acompanhado agora, tem uma volta gradual nas escolas. O que eu tenho visto, deputada, conversando com alguns secretários de educação, inclusive nessa semana, um deles disse o seguinte, olha, a gente gostaria que houvesse o maior respeito possível, porque tem aqueles que não querem voltar, mas que respeitem também os que querem voltar, né? Porque, enfim, geralmente o que eu tenho acompanhado é isso. A secretaria, ela fala, olha, quem quiser não vai obrigar ninguém, mas tem aqueles que querem voltar, como a senhora colocou. Muitos até entram na justiça porque querem que o filho volte, porque é difícil pesar nesse momento, né? Mas tem a questão da doença, é difícil, mas de fato o que a senhora chamou a atenção, crianças com... não é super estressadas, me fugiu o nome agora, com depressão. Depressão é a palavra, né? Enfim. Bom, eu espero que a gente vai acompanhar a aprovação, está sendo encaminhado para o seu governador, essa questão aqui do projeto, então, da deputada que está em Campinas. Se quiser trazer mais alguma informação, fique à vontade, mas a gente vai ficando por aqui, muito voltada para a área da educação, né, doutora? E como é que estão os trâmites aqui no parlamento? O que a senhora tem para trazer aqui de novidade das suas ações aí? Estamos agora
cuidando do projeto que o governo do estado mandou para a Casa Legislativa, né? Estamos apresentamos as emendas ao projeto colocado pelo governador, estamos aprovando projetos de deputados que já estavam em trâmite na casa. Ontem mesmo aprovamos mais uma bateria de projetos de deputados da casa, mas eu preciso voltar, porque o meu trabalho é em loco, eu gosto de visitar as entidades, eu gosto de ter acesso às crianças, às pessoas que trabalham com as crianças com deficiência, às escolas. Então, me faz muita falta tudo isso. Então, eu estou aqui angustiada. O meu trabalho se torna um trabalho angustiado, porque você fica trancada dentro de um escritório o tempo todo, trabalha, né, faz as votações, tudo, mas eu tenho que estar próximo. Eu não sei, são 32 anos de sala de aula, são 32 anos em contato direto, né, com seres humanos, então me faz muita falta tudo isso. E a gente está rezando aqui para que essa vacinação consiga alcançar, as nossas crianças possam voltar para a sala de aula, porque essa janela de aprendizagem que elas estão perdendo é muito séria, é muito grave, vai trazer muito prejuízo para as nossas crianças e para os nossos jovens. Então, estamos aqui realmente torcendo para que isso passe o mais rápido possível. Muito obrigado, deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, trabalhando aí pela educação e na área principalmente da saúde, agora com este projeto. Obrigado pela sua participação, um bom fim de semana. Eu que agradeço, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado. O deputado Coronel Nishikawa, do PSL, visitou a Casa de Davi, no município de Atibaia. A instituição foi contemplada com recursos no valor de R$80 mil, que foram investidos na compra de colchões, travesseiros, fronhas e máscaras N95 para o combate à Covid-19. Em seguida, o parlamentar foi para a cidade de Piracaia e conheceu a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE. Por fim, o parlamentar foi ao município de Bragança Paulista. Esteve no quartel do Corpo de Bombeiros 34º Batalhão de Polícia Militar e também no SAMA, que é a entidade assistencial de acolhimento sem fins lucrativos. Essa instituição acolhe crianças e adolescentes da cidade de Bragança Paulista em situação de negligência ou de risco social e pessoal. De autoria do deputado Tenente Nascimento, do PSL, foi sancionada a Lei 17361 de 2021, que celebra o Yom Kippur, que é o Dia do Perdão Eterno, uma das datas mais importantes e sagradas do judaísmo. A sua comemoração em 2021 começa na tarde do dia 15 de setembro e vai até a tarde do dia 16. Esse feriado judaico é um dia de jejum extremo e de intensa oração. Segundo o parlamentar, a lei atende ao pedido da comunidade judaica e cristã como um todo. No Brasil, os cristãos consideram este período de 10 dias como um tempo de arrependimento e de consagração a Deus, tempo de buscar a paz com todos e a reconciliação com Deus e com o próximo. O deputado finalizou dizendo que a prática do perdão é um ensinamento divino e benéfico à humanidade e que proporciona a quem ora a paz espiritual. Parlamentares, trabalhadores, sindicalistas e advogados debateram a norma regulamentadora N36, que trata da segurança e saúde no ambiente de trabalho dos frigoríficos, e o projeto de lei federal 2363 de 2011, que pretende mudar a legislação trabalhista no setor. Vamos acompanhar. O deputado Luiz Fernando Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, realizou audiência pública para debater regulamentação de norma trabalhista de frigoríficos. O estado de São Paulo tem cerca de 64 mil profissionais no setor. Uma das principais propostas do projeto de lei
2363, de 2011, de autoria do deputado Silvio Costa, do Republicanos, que tramita na Câmara Federal, é alterar a norma regulamentadora 36 e o artigo 253 da CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Atualmente, empregados que trabalham no interior de câmaras frigoríficas têm, após 1 hora e 40 minutos de trabalho, 20 minutos de repouso. As mudanças propostas dizem respeito à temperatura mínima para caracterizar este tipo de trabalho. Para Nelson Morelli, presidente da CONTAC, Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, a discussão deveria ser outra. É hora de discutir saúde, é hora de discutir vida. O povo está morrendo, cara. O povo está morrendo, né? Precisamos de vacina. O setor tem risco elevado, principalmente em relação à área biológica, explicou o deputado Luiz Fernando. A norma conhecida como NR dos frigoríficos dispõe sobre a distribuição adequada do uso de equipamentos de proteção individual, busca a prevenção das doenças ocupacionais, a redução de acidentes de trabalho e o estabelecimento de pausas para a recuperação de organismos. Arthur Bueno de Camargo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, disse que a alteração da norma já foi refutada anteriormente. Eu quero falar rapidamente sobre essa questão que está na Câmara dos Deputados Federal, esse PL, deputado Vicentinho, está lá, inclusive, na Comissão de Trabalho. Esse PL 2363 de 2011 já foi rechaçado, já foi, inclusive, em 2011, pela Comissão de Constituição e Justiça, foi retirado de pauta. Na audiência pública, falou em nome do governo federal Marcelo Negali, coordenador-geral de Segurança e Saúde no Trabalho da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Qualquer proposta no sentido de precarizar, qualquer proposta no sentido de qualquer tema que vá aumentar o número de acidentes, que vai causar mais insegurança, né, para o trabalhador lá no seu ambiente de trabalho, qualquer proposta nesse sentido, ela é prontamente, né, eliminada, né, dentro da discussão técnica. Né? Em nenhum momento, a gente tem discutido várias normas, em nenhum momento, né, dentro da CTPP, tantas bancadas dos trabalhadores quanto dos empregadores tomaram qualquer postura nesse sentido. Então, assim, não há razão para a gente temer. O que acontece? A gente precisava fazer esse processo de harmonização. A CIT, ao longo desses anos, emitiu centenas de notas técnicas para explicar o que está escrito na norma. Tem alguma coisa errada. Se eu preciso ficar escrevendo o tempo todo para explicar o que eu quero explicar lá numa norma que era para ser técnica e objetiva, tem alguma coisa errada. Para Noêmia Aparecida Garcia Porto, presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a alteração não se justifica. Tecnicamente falando, não faz o menor sentido retroceder, justo em tempos de pandemia, nas temáticas das pausas e dos descansos para trabalhadores e trabalhadoras no setor de frigoríficos. Tecnicamente falando, todos os estudos apontam para a relação entre excesso de trabalho, falta de pausas, cobrança por produtividade numérica e adoecimento físico e sofrimento mental. O deputado Luiz Fernando Teixeira, proponente da audiência, disse que vai acompanhar todo o processo da proposta de alteração da norma. Eu quero aqui ressaltar as diversas falas de todos os lados. A ideia de fazer uma audiência pública foi ouvir todos os lados e, assim, fica claro que nós não permitiremos nenhum retrocesso, né? Vamos denunciar ao consumidor se isso acontecer, porque nós não podemos comer a proteína animal e a vida, para nós, ser legada a outra categoria inferior, como se houver algum retrocesso, desprotegendo o trabalhador que proporciona a carne chegar nos açougues e chegar na mesa de cada um de nós.
Pacientes acometidos por doenças neurodegenerativas que causam demência, como Alzheimer e Parkinson, têm até 6 vezes mais riscos de sofrer agravamentos e morrer por Covid-19. O alto índice é relativo a pessoas acima de 80 anos, mas para os mais jovens, o novo coronavírus pode potencializar os riscos em 3 vezes. As conclusões fazem parte de um estudo brasileiro publicado no jornal acadêmico norte-americano Alzheimer's e Demência. O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, e também do Butantan, em parceria com colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Segundo o estudo, não só para a Covid-19, doenças neurodegenerativas também podem estar associadas à suscetibilidade de outras comorbidades, como doenças cardiovasculares e respiratórias, hipertensão, câncer e diabetes. O objetivo do estudo, segundo os pesquisadores, é identificar quais genes estão mutados e que podem estar implicados no aumento do risco de pessoas com doença de Alzheimer evoluírem para quadros graves e morrerem por Covid-19. O Jornal da Rede Alesp continua por aqui, vai para um rápido intervalo, né? Com mais informações, rapidinho a gente já volta com você, fique por aí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.